Nós vamos a Brasília para falar com o João Pedro Mello a respeito de membros da chamada Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas que quiseram condenar, de alguma forma, ao que eles chamam de demora de governo, dos governos da América Latina para mediar a situação na Venezuela. Vamos com o João Pedro Mello. Diga, João Pedro. Os membros da Iniciativa Democrática de Espanha e das Américas divulgaram um comunicado em que condenam a demora dos governos do Brasil, da Colômbia e do México em mediar a situação da Venezuela e exigir a divulgação das atas eleitorais. A medida, que eventualmente confirma a vitória de Nicolás Maduro, ainda não tem prazo para ser entregue para autoridades internacionais pelo Conselho Nacional Eleitoral. Segundo os ex-chefes de Estado e de governo que participam da iniciativa, a tirania de Nicolás Maduro continua matando, sequestrando e torturando pessoas contrárias ao regime. A entidade destaca ainda que é preciso pôr fim à tragédia que deixou milhares de vítimas na Venezuela, para que o país tenha direito a uma transição pacífica para a democracia. Além disso, o texto reforça que a ONU exigiu o fim da repressão e uma investigação dos repressores após as eleições presidenciais. Nos bastidores, a informação é de que foi aberta uma negociação entre Maduro e os Estados Unidos para que ele deixe o poder, concedendo uma anistia por crimes políticos que teriam sido praticados, o que foi prontamente negado pela Casa Branca. O especialista em direito internacional, Murilo Betalha, aponta que essa postura deve endurecer as cobranças do Brasil e de outros países por transparência nas eleições venezuelanas. Diante dessa situação, o cenário atual para o Brasil é de maior pressão para haver uma espécie aí de negociação para a transição de governo, caso seja reconhecido outro candidato. Quase 2 semanas e meia depois do processo eleitoral, os países da América Latina, que têm uma boa relação histórica com os governos de Chávez e Maduro, ainda não reconhecem essa vitória. Brasil, Colômbia e México seguem pedindo a transparência no pleito do dia 28 de julho com a divulgação das atas eleitorais. Enquanto isso, cresce a pressão interna e internacional contra Maduro, que quer fazer uma ligação telefônica com o presidente Lula para discutir a situação do país vizinho. A expectativa é de que essa ligação ocorra o mais rápido possível, mas Lula já adiantou que só falará com Maduro se os presidentes López Obrador, do México, e Gustavo Petro, da Colômbia, também participarem da ligação. Porque houve a carta conjunta dos 3 países pedindo a transparência e a exibição dos dados fundamentais para que se possa tirar algum tipo de conclusão daquilo que aconteceu nas eleições de 2 semanas atrás. Algum peso da Iniciativa Democrática de Espanha pedir algo para países da América do Sul, Zaidan? Iniciativa que tem vários criminosos lá, né? Vários ex-dirigentes que cometeram crimes. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre um dos mais cruéis crimes que estão sendo cometidos pelos Estados Unidos e pelos países europeus contra um país pobre e em crise, que é a Síria. Mas o que eles querem não é que o Brasil, o México, a Colômbia adotem uma posição mais firme, até porque isso não quer dizer nada. O que é mais firme? O que eles querem é que Brasil, México e Colômbia decretem a vitória do Edmundo Gonçalves Urrutia. Como os Estados Unidos fizeram, depois deram uma recuada, vale notar, houve uma recuada, mas os Estados Unidos não é que declararam, não é que reconheceram, eles decretaram a vitória do Edmundo Urrutia. Aliás, falando em democracia e gente preocupada com a democracia nas Américas, o Urrutia, ele é diplomata e ele trabalhou em El Salvador. E ele trabalhou em El Salvador nos tempos de uma brutal repressão da ditadura salvadorenha contra o povo de El Salvador, particularmente contra a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. E ele foi conivente, é muito pouco. Ele foi ativamente participante no apoio político a essa repressão. A senhora Maria Corina Machado, ela assumiu um cargo
durou 2 dias, a aventura, é verdade, mas assumiu um cargo naquele governo que resultou de um golpe contra Hugo Chávez. Quando Chávez tentou dar um golpe com 300 militares, ele foi preso. Depois anistiado, aí disputou a eleição e ganhou a eleição. E aí houve um golpe contra o Chávez e ela alegremente participou desse golpe, inclusive já tinha um cargo lá durante 2 dias, né? Porque aí o povo e soldados de diversas forças venezuelanas acabaram com aquele golpe, trouxeram o Chávez de volta, ele que estava detido, preso em uma ilha. Então é essa gente que uma parte do mundo está dizendo que salvará a democracia na Venezuela. E querem que o Brasil, o México e a Colômbia, não é que eles façam isso ou aquilo, eles querem que eles rapidamente adiram ao discurso de que Gonçalves ganhou a eleição. E a Marina Corina disse que assume em janeiro, né? Ela está dizendo que vai assumir no dia 10 de janeiro a posse, né? Uhum. Mas por que isso? Porque ela não quer que haja a ideia de que o golpe foi derrotado, né? E, portanto, ela começa a anunciar uma data, como quem diz, estamos vencendo, estamos avançando, e no dia 10 de janeiro o desfecho de nossas ações será a posse do Edmundo Gonçalves Urrutia na presidência da Venezuela. Eu acho improvável, né? Não vou dizer impossível, mas improvável que isso ocorra. Não vejo nenhuma possibilidade de que o regime ceda, até porque são anos e anos de cascas formadas, né, e bem firmadas, com sanções, com tentativas de golpe. Foram 7 golpes desde a eleição do Hugo Chávez. 7 tentativas de golpe. Um chegou a se realizar, depois 2 dias depois foi desfeito. E agora, desde aquele primeiro golpe contra o Chávez, é a tentativa mais firme, mais até do que no episódio Guaidó, é a tentativa mais firme e, obviamente, financiada e apoiada politicamente pelos Estados Unidos.